Bom dia. Tá assim um pouquinho cortando a sua fala, eu não sei a minha agora, Na sua tá. mas acho que dá bem para entender, tá certo? Então, é para eu me apresentar, é isso? Isso. Bom dia, eu sei que tem mais 7 pessoas que eu não sei quem são. Eu estou vendo o Laércio, Lúcia, a Rita, o Cláudio e o Fernando, é isso? O Walter também. Só não estamos vendo você, Edna. Vocês não estão me vendo? Peraí, vocês querem me Liga ver? a câmera. Certo. Estou aqui. E a Rita também. Todo mundo me vendo, né? Sim. Então, bom dia a todos novamente. Então, meu nome é Edna Maria Barreto. Eu moro aqui no residencial há 7 anos, vai fazer 8 anos agora em dezembro, né? E eu gostaria, além de me apresentar, eu gostaria de apresentar a minha chapa também, que são todos novos. Realmente, a nossa chapa é uma renovação, porque todos os componentes são novos. Eu participei dessa última 23, 25, mas eu saí em 2025. A princípio, estava como diretor social, depois acumulei a comunicação quando o Laércio saiu. Então, a minha chapa é toda de renovação mesmo, todas as pessoas que eu digo assim, competentes, né? Todas, a maioria mora aqui no residencial, que quando eu fui procurando as pessoas, na realidade, eu queria fazer uma chapa somente com mulheres, 11 mulheres, mas não foi possível, né? Algumas delas não quiseram participar por uma série de motivos. E quem assumiu foi muito bem-vinda, e todos têm muita capacidade, na minha opinião. Eu não vou falar os nomes porque já foi colocado anteriormente, né? Então, a nossa chapa nasceu do compromisso de trazer união, transparência e segurança para a comunidade, né? A gente quer que cada associado seja ouvido, né? Que a associação seja um espaço de participação. Quando participei, eu me senti excluída, porque limitava a escrever aquilo que era de acordo, né? Então, foi por isso que eu resolvi que eu não ia participar mais daquela chapa, e resolvi montar essa. Então, o nosso foco é fortalecer a convivência, melhorar a segurança, cuidar do patrimônio e gerir as finanças com responsabilidade, né? Acho que juntos nós vamos poder construir uma comunidade unida e valorizada. E eu conto com todos vocês. Olha, eu coloquei assim: nós merecemos o voto, porque nós estamos pretendendo e lutando fazer cumprir o estatuto no seu todo e renovando todos os cargos para fazermos o certo. Hoje, o que se faz, às vezes as pessoas nem tomam conhecimento, né? Porque a gente precisa aprovar as ações em assembleia, o que não acontece hoje. Administrar com confiança e com conselho comunitário, que vai ser a primeira coisa que nós vamos querer instituir, é o conselho comunitário, porque ele é previsto no estatuto e ele nunca existiu. Administrar com confiança, né? Cada associado tem direito de saber onde e como será aplicado o seu dinheiro.
É por isso que eu acho que eu mereço esse voto. Então, o que eu acho, né? Nós temos que cumprir a legislação, promover vigilância junto aos órgãos ambientais, denunciar a depredação, realizar campanhas com moradores em coleta seletiva, uso consciente de água e energia. Nós temos que valorizar, né, a APA, criar grupo de proteção, revisar placa, pois eu acho que as que foram colocadas, pelo que eu vi aqui no residencial, em algumas áreas verdes, não tem as placas que deveriam ter. Eu gostaria também de fazer uma horta comunitária junto com a comunidade da Capela, porque eles têm interesse em fazer. Sim, então. Eu acho que esse grande número de pessoas que saíram, que desassociaram, elas foram induzidas, inclusive, porque muitos dos diretores até incentivavam a desassociação, né? É o que eu acho, e quando eu estive fazendo parte, foi o que eu pude perceber. Então, o que a gente tem que fazer? Uma gestão séria, porque eu acho que a nossa gestão está defasada, está desacreditada. O porquê que as pessoas deixaram de se associar ou desassociaram, né? Porque elas viram que elas não têm voz e que elas não conseguiam mudar a maneira com que está gerindo. Então, a gente tem que fazer uma gestão séria, transparente e participativa. E aí, quando a comunidade percebe melhorias, aí ela vai sentir orgulho, vai querer fazer parte. Eu sei que não vai ser fácil, porque quando a pessoa desiste de alguma coisa, é porque ela já tentou algumas vezes uma melhora, não deu certo, aí ela desiste. Mas nós vamos estudar e se empenhar muito para trazê-las de volta. Olha, foi tentado já fazer uma vez, porque isso já foi, inclusive, tema de reunião. Eu mesma falei a respeito de se comunicar, de se ter um conselho, né? Algumas pessoas, na época, foram muitas, acho que 2 pessoas que levantaram a mão. Mas, pelo estatuto, ele pede que se faça um núcleo, primeiro, de ruas, com 10 pessoas que participem de cada rua, para criarem esse núcleo, e desse núcleo vão sair as 3 pessoas que farão o conselho comunitário. Mas tudo vai demorar um pouco, porque precisa montar o núcleo, registrar esse núcleo, fazer a ata, né, constituir presidente, secretário e tudo, para depois, dentro dessas pessoas, a gente constituir o conselho comunitário. É isso que eu entendi no estatuto. Luiz, A minha é questão de ordem. É questão de tá. ordem. O Cláudio está querendo entrar, ele me escreveu aqui, precisa autorizar o Cláudio a entrar. Certo. Esse, Luiz, é o meu e-mail. Eu acho que é o seu, porque aqui é Rita. Fiquei esperando porque podia ter um Luiz. Na verdade, eu fiz até um questionamento aí no chat, tá? 2 mensagens que eu fiz, mas eu vou perguntar, tá? Então, Edna, você se eleita, como é que você vai realizar esse planejamento de atividade participativa? E qual a periodicidade de assembleias que você pretende instituir?
Olha, eu sei que lá no estatuto ele prevê a cada 6 meses uma assembleia, né? Mas eu não sei se você viu que eu coloquei lá que nós vamos ter uma caixa de sugestões. Então, vai depender também da quantidade de sugestões que teremos, porque eu pretendo ver essas sugestões e levar depois, qualificar, né? E levar a reuniões. Eu acho que nós vamos ter que fazer reuniões a cada 3 meses. Ótimo. Edna, eu tinha mais uma pergunta, porque uma coisa que me chocou muito foi a disponibilização da documentação da associação para que fosse feita a auditoria externa. Isso é um dos associados e não há nenhuma vedação pela Lei de Proteção de Dados quando se trata de investigação. Eu queria saber a sua opinião diante disso. Se na sua gestão os associados vão ter, vamos dizer assim, o acesso e a transparência no que é feito e com relação às documentações da associação. Certo. Então, bom dia, a dona Lígia acabou de entrar. Olha, é o seguinte, nós, né, da chapa, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui não sabem disso, mas nós contratamos do nosso bolso, pagando do nosso bolso, uma auditoria externa. Por quê? Nós queríamos saber como é que estavam as contas para a nossa gestão, se fosse o caso. Eu tentei pedir, eu mesma escrevendo, como sendo diretora de comunicação, junto à contabilidade, e obtive a resposta de que eram informações confidenciais. Então, aí a gente resolveu fazer esse pedido de auditoria, né? A auditoria fez agora um relatório dizendo que ela não conseguiu esses documentos nem no escritório de contabilidade e nem tampouco foi atendido pelo presidente. Ele não foi nem atendido, ele ligou, não foi atendido, ele mandou o pedido de documentação, ele não foi atendido, e o que eu achei estranho, inclusive, é que quem ligou para ele, marcando uma reunião que depois também não aconteceu, remarcou, não aconteceu, foi o filho do Erivan quem entrou em contato. Eu achei estranho, porque o filho do Erivan não faz parte da chapa. Não faz parte da chapa, não, da atual diretoria. Talvez ele tivesse ligado pelo fato dele ser polícia militar, né? Então, achou que talvez inibisse o perito. Então, o perito fez o relatório dele, eu tenho aqui, colocou todas as datas em que ele tentou ver a documentação, e não foi possível. Então, a gente não teve essa auditoria. Nós perdemos o dinheiro que pagamos, né? E a gente sabe que, pela força do estatuto, isso tem que ser aberto para todos os associados, independente. Então, na minha gestão, a gente já vai fazer diferente. A gente já vai colocar essas contas trimestralmente ou bimestralmente, nós vamos verificar essa possibilidade de qual a periodicidade que a gente vai fazer, né? Para já passar para as pessoas. E tendo o Conselho Comunitário já vai verificar se está tudo certo, porque o que a gente quer saber é se a documentação apresentada lá para o escritório de contabilidade é a documentação correta. Se a nota fiscal está correta, é isso que a gente quer saber. Se nós temos tudo isso correto. Porque na hora de apresentar, a gente só vê lá no telão
Quanto entrou, quanto saiu, e papai não vê se aquilo está certo ou não está. Então, a gente vai estudar qual o período, mas eu pretendo que seja de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, para evitar, quando for aprovar, de ficar discutindo aquelas anteriores. Obrigada. Bom dia a todos, obrigado. Vou iniciar, antes de fazer a minha pergunta, acrescentando uma coisa. O Conselho Comunitário, como está previsto no Estatuto, ele tem uma obrigação de reunião, no mínimo, trimestral. E só pelo Estatuto, somente o Conselho Comunitário tem uma atribuição semelhante à de um Conselho Fiscal, ou seja, ele tem que ver as contas trimestralmente e aprovar. E ele vem antes, inclusive, da diretoria executiva. No próprio estatuto dá para ver bem isso claramente. É ele que estabelece as linhas administrativas para o conselho, a diretoria executiva executar. Tá? Então, no mínimo, trimestralmente, essas contas terão que ser vistas. Mas a minha pergunta é com relação eu sei que são boatos, eu não tenho como afirmar isso, mas andaram divulgando que haveria uma demissão em massa dos funcionários do condomínio. Eu não vi essa informação partindo da Edna, nem das outras pessoas que fazem parte aí dessa chapa. Eu gostaria de ouvir a sua informação sobre esse assunto, Edna. Certo. Olha, eu, em momento algum, disse isso, mesmo porque eu não tenho essa intenção, porque nós precisamos dos funcionários. Não há como a gente manter a associação sem os funcionários. Eu não posso ficar na diretoria, eu não posso fazer ronda, eu não posso limpar calçada. Nós temos que ter os funcionários. Pelo contrário, eu acredito que a gente precisa até de mais pessoas. Em momento algum, eu falei e nem vou fazer demissão de ninguém. Ok, obrigado. Isso, meu nome é Fernando Rodrigues, com Z, não com S. É porque eu sou uruguaio, eu não sou brasileiro. Sim. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e agora estou indo morar em Maceió. No momento, eu estou morando nos Estados Unidos, e em dezembro, se Deus quiser, eu estou chegando. A questão minha era muito parecida à da Rita, né? Eu nunca morei aí, não conheço pessoalmente ainda, mas eu estou muito envolvido em questões do que está acontecendo atualmente com a atual gestão, né? Eu vejo muito descaso. Eu acho que eu e todo mundo pensa do mesmo jeito. O dinheiro que a gente paga, o dinheiro da gente não é capim. Então, eu estou muito insatisfeito com o que está acontecendo. Eu fui um dos que dei ideia da auditoria externa, porque realmente as contas não são claras. A minha pergunta basicamente seria: o que a senhora Edna vai fazer com respeito a, primeiro, a transparência, né, de saber quantas pessoas realmente são associadas, inadimplentes e adimplentes. Sim, sim. Qual vai ser o procedimento que você vai tomar para, primeiro, voltar, ou seja, negociar com inadimplentes e também trazer associados. Por isso que eu falo, a minha pergunta é muito similar à que a doutora Rita já formulou. E outra coisa, com respeito a como vai ser administrado isso aí. Ou seja, a transparência com respeito às contas, às aplicações, porque, obviamente, a associação vai fazer aplicações de rendimento, enfim. Basicamente, seria isso. Não sei se deu para entender basicamente o que a minha pergunta formula, né?
Entende? Ó, respondendo assim, no geral, tudo que a gente for fazer, nós vamos querer fazer com assembleia, para que todas as pessoas possam saber o que vai ser feito e aprovarem e votarem nisso. Logicamente que coisinhas pequenas, depois a gente vai determinar qual o valor que não vai ter necessidade de fazer uma assembleia para isso, né? Agora, quando se tratar de um vulto maior de valor, então tem que se fazer a assembleia, o que hoje muitas vezes não faz, e muitas vezes o que acerta em assembleia também não é feito. Falando a respeito dos associados, eu não sei quantos somos, eu acho que ninguém sabe. E quando se pergunta, também não se tem a resposta. Eu acho que vai ser muito difícil fazer, mas nós vamos ter que fazer. Inclusive, é uma ideia da Adriana, que ela acabou de entrar aí, que ela faz parte da chapa, de fazer cadastro novamente de todos os associados, de todas as pessoas. Porque toda vez que você liga lá para perguntar o telefone de alguém, nunca ninguém sabe quem é. Então, isso aí está em nome só, em mãos só de quem trabalha na secretaria, e então isso aí fica difícil para a gente, porque como é que eu sei se todas aquelas plaquinhas estão corretas, se são mesmo de associados adimplentes? Eu vi plaquinha em lugar que eu tenho certeza que não é adimplente, eu vi plaquinha. E vi também plaquinha em lugar que eu também tenho certeza que não tem registro de associado. Porque eu estou aqui há pouco tempo, 7 anos, logicamente as outras pessoas estão há mais tempo, mas a gente tem condição de saber quando aquela pessoa é ou aquela pessoa não é, porque às vezes a própria pessoa fala, eu não sou associado, mas tem plaquinha no meu muro, tá certo? Então, eu não entendi qual é o critério que foi feito, porque quando você pergunta quantos somos associados, ninguém sabe. E como é que eu vou mandar fazer uma quantidade de plaquinhas se eu não sei quantas plaquinhas eu preciso? Então, elas podem sobrar ou elas podem faltarem. Eu acho que faltaram, porque eu conheço pessoas que estão associadas, estão adimplentes e não tem plaquinha. Então, isso aí é um trabalho muito grande, né? E a gente vai ter que pensar e fazer isso. A segunda coisa, a primeira coisa talvez seja o Conselho Comunitário. E podemos fazer até junto. Uma parte vamos trabalhar no Conselho Comunitário e outra parte vamos trabalhar em saber e fazer cadastro. Porque, assim, quando eu cheguei aqui, eu só podia me cadastrar se eu tivesse a escritura, né? Outras pessoas. Já tem pessoas que não têm escritura e têm cadastro. Então, a gente precisa ter uma única maneira de trabalhar, né? Ou todo mundo traz um documento, ou ninguém traz um documento. Mas isso eu prefiro que seja todas as pessoas que tragam o documento, deixam uma cópia lá e o cadastro seja feito. Só assim a gente vai poder saber quantos somos e trabalhar em cima disso. Mas, Edna, eu queria saber de você e da chapa, né, se caso vocês sejam eleitos, vocês vão rever a questão relacionada ao contrato de fornecimento de água, a questão de atrelar esse contrato ao condomínio, porque sempre me pareceu uma coisa esquisita, né? Esse contrato é um ganha-ganha para o outro lado, porque não tem... Toda a inadimplência fica por conta da associação, todo o custo de impressão de boleto fica por conta da associação. Então, eu acho que eu já questionei isso outras vezes, ainda nas outras eleições, passou da hora da gente rever isso, né? Aí pode dizer assim, não, mas nós vamos rever e vamos perder a água. Não, espera aí, mas bora pelo menos questionar, né? Olha, é uma ótima pergunta essa. Porque eu mesma me pergunto, como é que o rapaz está fornecendo água se não há, se já rescindiu o contrato segundo informações? Eu nunca vi esse contrato.
Então, eu acho que nós vamos ter que conversar com ele para ver a melhor maneira com que a gente vai trabalhar com essa água, porque muita gente se desassociou porque achava que pagava a água de outra pessoa. Tipo assim, eu recebo 100 águas e pago 130. Então, esse dinheiro não é dos associados? Então, quer dizer, se paga 30 a mais, é meu dinheiro que está indo. Então, eu estou pagando água para quem não paga. Então, a gente nunca conseguiu entender qual era a matemática disso. Se você for ver naquele demonstrativo de balancete que vem no boleto, lá diz a quantidade de água recebida e a quantidade de água paga. Então, nunca bate. Nunca bate. Na minha opinião, a gente tem que pagar para o fornecedor o que a gente recebe. O que a gente não recebe, a gente não paga. Quem quiser água, pague. Quem não quiser pagar para a associação, que pague direto lá. Também não sei se a gente vai deixar isso atrelado ao boleto. É uma questão da gente fazer uma assembleia também, fazer uma assembleia com os diretores e resolver o que nós vamos fazer primeiro e conversar com o fornecedor. Olha, isso é uma coisa que a gente luta um pouco desde quando a gente veio aqui, veio morar aqui, independente da gente fazer parte da diretoria, da chapa, não. A gente sempre lutou com isso. Tanto é, o Walter, inclusive, já teve até problemas com pessoas por causa disso, porque tudo que ele vê de errado, ele fotografa, coloca no grupo, mas só que depois ele recebe sanções também. Mas desde que a gente veio morar aqui, ele sempre fez isso, não é de agora. Como falaram outro dia, agora ele quer ser o salvador da pátria. Não, ele sempre fez dessa maneira. Só que uma pessoa sozinha não consegue nada. Eu entendo que a gente tem que ir à prefeitura, tem que denunciar, porque de outra maneira a gente não vai conseguir. Porque a pessoa fala, mas a associação limpa. Por que você deixa o terreno desse jeito? A associação vai limpar. Gente, não está escrito no estatuto que a associação tem que limpar. Agora, se a Assembleia determinar que sim, a Assembleia é soberana. Se ela determinar que sim, a gente vai limpar. Inclusive, eu vi aí no mês 6, gastou-se R$15 mil de retirada de poda. Eu tive o prazer de somar R$15.600. Gente, a gente tem que tirar esse desperdício para a gente ter dinheiro e fazer outras coisas. A nossa associação está abandonada. Depois que veio essa obra da prefeitura, então, a prefeitura esburacou mais as ruas, deixou coisa tudo por fazer, e eles não querem que a gente reclame. A gente tem que reclamar. Eu acho que a diretoria já deveria ter falado com a prefeitura, vocês vão deixar desse jeito que está certo que teve chuvas, mas o planejamento a gente faz antes da chuva acontecer. É o que eu entendo. Fala. Não, eu acho que isso é possível. Se a gente tem a tecnologia, por que não usar? Laércio, eu sei que ele já tentou algumas vezes fazer reuniões dessa maneira. Ele tentou, assim, mais de uma vez, eu me lembro. Inclusive, acho que o primeiro que conseguiu assistir uma reunião online foi o Walter, uma vez só. Mas ninguém quis, ninguém participou. É difícil a mudança. Mas isso não significa que a gente não precisa voltar a fazer isso. E se a maioria concordar, hoje eu estou vendo que nós temos bastante pessoas aqui. E, às vezes, na reunião presencial, a gente não tem metade das pessoas que estão aqui falando agora, né? Ouvindo agora. Então, a gente vai precisar fazer. Estão falando aqui que a prefeitura tem retirada de poda.
Tem, sim, é difícil, é dentro do trabalho dela, é dentro do horário e das condições dela. A gente tem que esperar. Mas aqui, o que a gente vê é que as pessoas não querem esperar. Tem gente que fica com a poda um mês na porta, a associação não retira. Já há pessoas que cortam hoje e amanhã a associação está retirando. Então, eu quero fazer planejamento de retirada de podas. Eu já comecei uma vez, deu certo, todos gostaram, mas aí depois eu fui pressionada a não fazer. Eu não quero citar nomes e não quero dizer nada a respeito disso, mas eu fiz, deu certo, fui pressionada, parei de fazer. Mas eu acho que se fizer um bom planejamento, dá certo. Precisa. E alguém tem que começar, né? Se não começar, não vai fazer, né? Rapidíssimo. Gente, eu queria pedir, sinceramente, eu hoje até digo, eu não sou associada e não vou votar. E aí algumas pessoas sabem porque eu me desassociei. Isso não quer dizer que eu não possa voltar. Mas eu vou pedir o voto de vocês para 2. Eu vou pedir porque eu sei que tem um projeto muito bom para a associação. Não vou desmerecer ninguém. Não concordo com muita coisa que vem acontecendo. Mas, agora, nesse minuto, eu quero pedir a vocês que analisem e vejam que as pessoas que formam a chapa 2, elas têm formação e competência. Tem pessoas da área fiscal, pessoas da área jurídica, tem pessoas que são professores, que são profissionais de educação e têm competência para tornar Isso, muito exatamente. bem gerida dentro do Estatuto das Leis. Entendeu? Muito obrigada pela atenção. Isso, eu gostaria de agradecer a todos pela paciência num domingo de manhã, estar aqui me ouvindo, né? Então, muito obrigada. E tenha certeza que o nosso objetivo é trabalhar por cada morador, porque a gente entende que as pessoas que moram aqui, elas gostam disso aqui. Então, a gente quer o melhor para nós, para elas e para nós. Então, a gente vai trabalhar com responsabilidade, com ética, com união e, principalmente, com renovação. E com contas claras, que é o principal. Porque é difícil você estar num lugar e a pessoa não saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Quando a gente trabalha com o dinheiro das pessoas, a gente precisa expor esse seu trabalho. O que você fez com aquilo? Então, o estatuto é claro em algumas coisas. Nós sofremos algumas coisas para compor essa chapa, quase não foi possível por causa de exigências. Não pode ser assim, tem que ser assim. No dia da eleição não pode ser assim. Tentaram fazer um programa para a eleição que a gente não aceitou, não vamos aceitar, porque não está dentro do estatuto. Não está dentro do estatuto. Falaram que não precisava publicar a chapa. Nós publicamos a chapa, sim, dentro do prazo, porque a gente não queria deixar nada que não fosse o que deveria ser feito, porque nós fomos e estamos sendo assim podados em algumas coisas. Mas o que a gente queria mesmo é que a auditoria fizesse um trabalho bom para a gente poder mostrar que o dinheiro foi bem gasto e para a gente mostrar quanto que a gente tem, porque a gente corre o risco de entrar, se formos eleitos, com o caixa zerado. E aí, como é que se faz? Se ninguém vai ter a responsabilidade de devolver o dinheiro que não está lá. Então, gente, eu peço a vocês, publiquem a nossa chapa, votem na nossa chapa. E eu sei que vocês vão estar com a gente. E estando com a gente vai conseguir coisas boas.